Alô, amigos e amigas, esse é o programa Cidadania, que hoje vai abordar um tema nada agradável para a sociedade brasileira: o homicídio crescente de jovens brasileiros, especialmente jovens pobres, particularmente jovens negros. O tema é tão grave, é um fenômeno tão grave, que o Senado Federal constituiu uma CPI para apurar exatamente as causas do assassinato desses jovens. E para nos falar sobre esse problema, explicar a preocupação do Senado, da CPI, o trabalho que pode ser feito para desenvolver políticas de enfrentamento a esse fenômeno trágico, nós temos aqui conosco no programa Cidadania hoje a presença da senadora Lídice da Mata, do PSB da Bahia, que é também a presidente desta CPI do assassinato de jovens. Obrigado pela presença, senadora. Eu é que agradeço, é sempre um prazer estar aqui no Cidadania. É duro a gente ter que tratar de um tema como esse, né? Como é a sensação de ter sido obrigado a formar uma CPI como essa? Olha, é muito duro, é muito angustiante, principalmente para quem é mãe, avó, pai, né? É onde se revela de forma muito cruel a profunda desigualdade social do Brasil. Porque nós temos entre as mortes violentas no Brasil, 53% são jovens, homens em geral, e, portanto, sexo masculino, e 77 destas mortes são de jovens negros, moradores da periferia, das grandes cidades, acima de 100, 200 mil habitantes no Brasil. Então, a nossa violência, ela é, primeiro, urbana, né? Em geral urbana, ela se dá principalmente nas grandes cidades, e ela tem cor. O que nós vamos apurando com os dados que temos hoje é que pelo menos 3 vezes mais possível a morte violenta de um jovem negro em relação a um jovem branco no Brasil. Isso revela um racismo institucional, isso revela uma consequência de um passado de escravidão, onde a população negra é, em geral, pobre, moradora dos lugares, portanto, mais periféricos e com mais dificuldades. Essa realidade mostra também, e nós fizemos uma pesquisa aqui no Data Senado, no ano passado, e essa pesquisa deixou claro na Comissão de Direitos Humanos que as pessoas pesquisadas acham mais natural que seja anunciada a morte de um jovem negro e pobre do que um jovem branco de classe média. É a população lidando com a realidade mais crua, né? Porque esta é a realidade do nosso país. E o que mais me choca é que esta é uma realidade invisível. A maioria das pessoas não percebem que aquelas mortes anunciadas no jornal, na televisão, ela se dá nessas categorias. Ela fica distante dos segmentos médios da população. E é um dos objetivos da nossa CPI. Nós vamos fazer a CPI e estamos buscando que ela ocorra num horário em que possa receber a cobertura dos meios de comunicação da casa, para que ela cumpra uma primeira função, um primeiro objetivo de revelar para a sociedade brasileira, através do nosso canal, que é muito ouvido e visto no interior do Brasil, no conjunto de todos os estados brasileiros, possa ser acompanhado essa denúncia. O primeiro movimento da nossa CPI será ouvir especialistas. A nossa primeira audiência pública, que será sempre segunda-feira às 19h30, ela ouvirá 5 especialistas, pesquisadores que nas universidades pesquisam sobre
as mortes violentas no Brasil, pesquisam violência sobre a juventude negra, e fazem esse encontro, né, de números que dão um diagnóstico da situação de violência do país. Normalmente, uma CPI como esta, ela pode não apenas revelar, como a senhora já disse, que é importante, porque essa é uma notícia de dimensões estarrecedoras, né? Mas ela investiga causas, apresenta diagnósticos e propõe políticas de enfrentamento. Como é que a senhora espera que o andamento da CPI possa constituir uma alternativa de política pública para esse tema? É justamente esse o nosso roteiro, né? Primeiro, com as entidades envolvidas na luta dos direitos humanos em cada um dos estados brasileiros e nas grandes cidades principalmente, os pesquisadores, as entidades, buscando o diagnóstico. Depois, o Júlio Jacobo, por exemplo, faz anualmente o mapa da violência no Brasil, faz por município, tem determinado onde, em que local, em que cidades é que há uma incidência maior de mortes violentas. Depois, em contato com as autoridades locais, com as famílias das vítimas, com a realidade de cada local, identificado pela incidência maior dos casos de violência, estudaremos as causas, né? Vamos no roteiro das causas, para, identificando claramente as causas, poder indicar soluções, ou seja, políticas públicas. A nossa ideia é que a CPI, ao cabo dos 180 dias de sua existência, ele possa apresentar como final desse trabalho, no seu relatório final, medidas que possam ser apresentadas como sugestão de políticas públicas para os governos estaduais, para o governo nacional, né, para o governo federal e até mesmo para governos municipais. Uma cidade como o Rio de Janeiro, cidade como São Paulo, são grandes cidades. E é justamente nesses grandes centros urbanos onde a incidência da violência sobre o jovem é maior. Ora, a senhora já revelou na primeira fala uma das raízes dessa violência, o que explica de forma sociológica e histórica, ou seja, a desigualdade social enorme que ainda existe no Brasil. Mas, evidentemente, nós temos desajustes nas políticas públicas de segurança. Muitas vezes o papel das polícias não é aquele que poderia ser. Certamente. A senhora acha que aí também há necessidade de uma correção radical de postura? Sim. A nossa CPI pretende discutir coisas que são correlatas a esta violência. Uma delas, os modelos ou o modelo das polícias no Brasil. Outra delas, a aplicação do Estatuto da Criança e do Adolescente, porque essa violência, ela começa na adolescência e vai até a juventude, né? É uma violência que se concentra mais ou menos no jovem entre 15 e 27 anos de idade, mas já começa a haver uma incidência grande entre crianças de 10 a 14 anos de idade. 10 a 14? A violência, portanto, por exemplo, das balas perdidas nos bairros periféricos com grande população. Sim. Recentemente, a Globo demonstrou isso. Um menino de 10 anos, nascido no Piauí, a família estava morando lá há pouco tempo, no Morro do Alemão, e o menino foi vítima de uma bala perdida. Esta semana, em Salvador, outro menino de 9 anos de idade também foi vítima. Os crimes contra a criança, os assassinatos, as mortes violentas contra a criança, geralmente não são sequer investigadas nem punidas. São famílias que perdem a esperança, são pais e mães que perdem o brilho no olhar. Qual a expectativa, a explicação que a senhora oferece para essa não investigação, não esclarecimento?
a não investigação no Brasil, ela está relacionada a uma origem policial. Eu não quero dizer que a violência existe só por parte da polícia. Muitos policiais são jovens e negros. São também, muitos deles, vítimas da violência. As mães nestes bairros populares, que ficam com o coração na mão até seu filho chegar, pode ser a mãe de um jovem estudante ou a mãe de um jovem policial. No entanto, é possível ter uma outra forma de abordagem da segurança pública no Brasil. Como também é possível oferecer novas oportunidades aos jovens e adolescentes brasileiros. Nós temos hoje milhares de jovens no Brasil inteiro que estão fora da escola e sem trabalho. Com a crise econômica, essa realidade pode se aguçar, piorar. Uma das metas na área de educação, duas das metas que considero de maior importância para oferecer novas oportunidades à infância e à juventude brasileira, a primeira delas é garantir a alfabetização na idade certa, que é de 6 a 8 anos de idade. É você abrir as possibilidades de forma igual para, de maneira massiva, todas as crianças poderem acreditar e ter esperança num futuro melhor, na medida em que se alfabetizam entre 6 e 8 anos de idade. E olha que isso quer dizer depois da maioria da classe média. Porque os filhos da classe média brasileira hoje já se alfabetizam aos 5 anos. Vão para a escola desde as creches, aos 2 anos estão na escola. Com 4 anos já estão semi-alfabetizados, com 5 anos já estão alfabetizados. 6 anos consolida a alfabetização. Enquanto o filho da maioria do povo trabalhador que está na escola pública, entre 6 e 8 anos, e quando chega aos 8 sem alfabetizar, aí começa toda uma vida de desajuste na escola. E o outro grande desafio, aí incidindo diretamente sobre essa população de adolescentes e jovens, é a manutenção no ensino médio. É a manutenção saindo do 2º grau e no ensino médio. É o ensino médio brasileiro. Então, estes desafios também vão estar colocados nas políticas que nós vamos estar discutindo, porque não é possível não entender que um país com um grande número de escolas de tempo integral, de qualidade, ofertada à sua juventude, seja profissionalizante ou não, ela tem um nível de apelo que as medidas que estão hoje, ou a escola que nós temos hoje, é incapaz de fazer. Eu gostaria de ouvir a sua explicação especificamente sobre o papel que a escola integral poderia ter, porque o saudoso senador Darcy Ribeiro, nos anos 80, chegou a prever que se o Estado não fosse capaz de ofertar para as crianças pobres a escola integral, dentro de 20 anos, ele previa, o Exército teria que ocupar as favelas e as comunidades. Tragicamente se confirma. Mas é isso que está acontecendo. O Darcy era um grande estudioso e pesquisador da sociedade brasileira e da educação e seguidor de Anísio Teixeira, que, como um dos mais importantes educadores brasileiros, na década de 40, já indicava a educação em tempo integral como uma necessidade para a nossa juventude. Aliás, começou lá na Bahia, para a nossa né? formação, começando lá, nas chamadas escolas parques. Né? Então, ela age de duas formas. Primeiro, é uma educação em que o jovem está na escola os 2 turnos, tanto de maneira imediata, ele já não fica na rua à mercê
de todos os tipos de violência. Não fica exposto. Não fica exposto. Depois, atua numa outra coisa, que é o desejo. Se você tem uma escola de boa qualidade, nos 2 turnos, com a educação integral, que não é apenas uma visão de turnos, mas dando ao aluno uma integralidade de aprendizado, a oportunidade de conhecer, além das matérias formais da escola, desenvolver as suas capacidades físicas, com o desenvolvimento de esporte na escola, a sua formação cultural, com o desenvolvimento de atividades artísticas. Hoje, a incorporação das novas tecnologias de conhecimento ao aprendizado, você atua no desejo daquele jovem, na crença de que ele pode crescer e mudar a sua vida pelo que ele aprende na escola. E atuar sobre o desejo é uma coisa muito importante, porque quando você está fazendo e aplicando recursos na segurança pública, bota a luz numa parte da cidade, coloca a câmara na outra, você não está agindo sobre o desejo do indivíduo de cometer o crime. O jovem, o adolescente, que eventualmente seja infrator, ou mesmo o que está cometendo a violência, apenas muda de lugar para cometer o crime. Busca o lugar onde está menos policiado, onde tem menos câmara. Mas quando você atua sobre a formação da pessoa, você atua no elemento estruturante de sua personalidade, para diminuir o desejo da prática do crime. Tem que ir à raiz do problema. Indo à raiz do problema. Então, é claro que todas essas coisas se juntam nessa circunstância. Numa sociedade em que nossa juventude, até pouco tempo, o jovem, um menino, uma criança de 10, 12, 14 anos de idade, era muitas vezes forçado a trabalhar num trabalho semi-escravo. Então, essa juventude da qual a gente fala é uma juventude negra, pobre, moradora da periferia. É esta a marca central desta violência. É a invisibilidade do outro que é diferente de suas condições materiais. Nós temos aí um paradoxo, senadora, que talvez os especialistas vão problematizar e trazer luzes, né, no trabalho da CPI, que é o seguinte: essa juventude é cerceada, ela é proibida do acesso a muita coisa, mas não do acesso a armamentos sofisticados. Sim. Nós temos um paradoxo. Né? O maior número de assassinatos e de mortes se dá por arma de fogo. Arma de fogo. Né? E a gente ainda, paradoxalmente, ouve falar numa formação de uma bancada da bala na Câmara dos Deputados, propondo a revisão do Estatuto de Desarmamento. São esses paradoxos da sociedade brasileira que nos deixam, muitas vezes, perplexos diante da realidade. De que maneira a senhora imagina que os meios de comunicação poderiam atuar de forma construtiva, educativa, aliás, como está previsto na Constituição, para criar uma consciência preventiva em relação à violência contra os jovens? Acho muito importante a participação dos meios de comunicação, a parceria com os meios de comunicação. Ela é importante em todos os sentidos. Primeiro, na divulgação da notícia, na denúncia do fato. Né? Segundo, demonstrando que é possível, divulgando políticas públicas que demonstrem que outra realidade também é possível, né? Na construção da vida desses jovens. E é muito importante também que os meios de comunicação sejam protagonistas da divulgação de uma cultura de paz. Essencialmente, a ideia de que é preciso se construir uma cultura de paz no Brasil. Uma política de segurança pública
que seja construída, né? Sustentada nos pilares da legalidade e da paz. Uma política de segurança em que a ideia é bandido bom, é bandido morto, né? Faz com que o policial saia atirando em lugares pequenos, cheios de população, passando pelas ruas, cuja resultado já está anteriormente visto. É a tragédia que nós estamos vivendo. Nós tivemos casos no passado, recente, no Rio de Janeiro, de jovens que foram baleados dentro da escola, assistindo aula. Então, essa é uma realidade muito dramática, é uma realidade de guerra. Nós estamos convivendo com números de mortes, que são números de uma guerra, sem percebermos que estamos nela, e com certa indiferença. Eu, uma vez, fui a um bairro popular de Salvador, após ter ido a um enterro de um jovem de classe média na sociedade que havia sido assassinado. E cheguei atrasada para uma reunião com a comunidade. E ao pedir desculpas e explicar onde eu estava, uma mãe me disse: acho muito importante que a senhora dê essa desculpa e muito justo que a senhora vá a este enterro. Sim. Mas na nossa comunidade acontecem diariamente mortes de jovens na mesma idade que não são vistos nem pelos políticos, nem pelos meios de comunicação. Aquilo me calou muito profundamente na alma, porque no início você sente um certo choque, como se houvesse uma certa agressividade no que ela disse, mas logo depois ela se integrou ao processo de reunião e de debate das reivindicações, e eu fui percebendo que era muito mais um desabafo de uma realidade que é objetiva na vida da população mais pobre do nosso país. Senadora Lídice da Mata, nosso tempo se esgotou. Eu gostaria de agradecer a sua presença aqui, lembrar que a CPI, a qual a senhora preside, CPI do assassinato de jovens, ela tem um Facebook, e a senhora convoca a participação, né? Facebook.com, está na telinha aí, facebook.com/CPI dos Jovens. E nós queremos que vocês possam usar esse instrumento da CPI, do portal do Senado, todas as formas de comunicação e interatividade com a nossa CPI, para que, inclusive, a gente possa receber denúncias de casos concretos que nós possamos ir e também investigar as causas das mortes. E nós estaremos aqui acompanhando esse trabalho. A vocês de casa que nos acompanharam, muito obrigado, senadora, pela presença. Vocês, muito obrigado também por terem estado conosco. Se quiserem nos mandar suas sugestões, dicas, críticas ao nosso trabalho, está na sua tela aí, o 0800 61 2211. Ou se quiserem baixar para copiar esse programa ou outros programas da TV Senado, também está na sua telinha, www.senado.leg.br/TV. Obrigado mesmo pela sua audiência. Até o próximo Cidadania. Tchau.